E onde que a gente está com a cirurgia plástica hoje com relação a tecnologias e onde você acha que a gente vai chegar? Porque é uma especialidade também que anda muito junto com tecnologia, né? Seja tecnologia de retração de pele, tecnologias ali para sucção, quando você faz uma lipoaspiração. Eu estou do lado de cá, mas eu estou sempre olhando ali que vocês são todos tecnológicos, sempre foi para um congresso e trouxe algo diferente. Onde que a gente está hoje e onde você acha que nós vamos chegar? Perfeito. Esse é o século da virada de chave da cirurgia plástica. Porque a gente está falando hoje de tecnologia para cirurgia plástica, mas antes dos anos 2000, a gente não falava de tecnologia. Não. A cirurgia plástica sempre foi muito artesanal. Então, não, é o meu senso artístico, eu faço assim. Sim. Tanto que até o fato de você conseguir ter reprodutibilidade de técnica era difícil. Hoje a gente já traz a cirurgia plástica com a tecnologia, a inovação e ciência. Uau. Quando eu falo sobre ciência, eu falo de reprodutibilidade. Então, é algo que a gente busca. Por que você faz mestrado, doutorado? Quer ser só pesquisador, quer ficar cuidando de rato. Não é bem assim que as coisas funcionam. Na verdade, o que eu quero trazer é reprodutibilidade. Eu volto para aquele ponto de repassar conhecimento. Não é só fica bom na minha mão, na sua não fica porque você não é bom tecnicamente, mas tem muita gente boa tecnicamente que se você ensinar o passo a passo de fato, ele vai conseguir chegar naquele mesmo resultado. Então, isso é importante também, trazer ciência, provar que aquilo dá certo na mão de outras pessoas. E a gente entra com as tecnologias. Tecnologia, quando a gente fala em cirurgia plástica principalmente, vamos começar aqui em contorno corporal. Eu preciso pensar no contorno corporal a gente tem que estratificar o contorno corporal em pele, gordura e musculatura. Para cada um desses compartimentos a gente tem uma tecnologia diferente, tá certo? Existem as tecnologias para flacidez de pele, tecnologia para lipoaspiração, tecnologia para correção de diástase do músculo reto abdominal, que aí entra videocirurgia, entra cirurgia robótica, tá? E tecnologias, que é quando a gente fala sobre bioengenharia, que esse é o futuro, tá, Diego? Daqui a um tempo a gente vai estar criando mãos, vai estar criando braços, tá? Então, eu acredito que a gente pode impactar com a cirurgia plástica muito positivamente na vida das pessoas, sabe? E esse é o momento da virada de chave. E é isso que a gente pretende trazer para o Brasil. Olha que interessante. Eu já acho extraordinário quando vocês aproveitam a gordura do próprio paciente para poder infiltrar no rosto, em outros locais, para realmente, como se fosse células-tronco ali que a gente tem também, né? Para reproduzir naturalidade. Eu já acho isso muito extraordinário. Imagina a biotecnologia, né? A gordura ela foi a virada de chave da cirurgia plástica, né? Era algo que diziam. É ouro hoje, né? Vocês falam a gordura é ouro hoje. Tem gordura, tira essa gordura. Eu não quero essa gordura, doutor. Aí jogava fora. Hoje a gente entendeu que a gordura, nela, existem células-tronco. E eu posso selecionar essas células-tronco e utilizar não só para regeneração de pele. Para você ter uma ideia, o meu doutorado é com regeneração nervosa. Uau. Então daqui a um tempo a gente pode estar tratando paralisia facial com gordura. Uau. A gente pode estar fazendo o movimento da mão voltar ao movimento de pernas com a gordura. Uau. Então a gente observou que a gordura possui células-troncos, tudo depende de como a gente de fato trabalha essa gordura. Legal. Então é algo que a gente precisa ir um pouco mais além e não pensar como, isso é descartável. O descartável, na verdade, pode ser de fato reciclado. Eu já tive a oportunidade de falar com o Nelson Piccoli, família Piccoli em Goiânia. Eles trabalham muito com queimados e agora também trabalhando bastante com a gordura, né? Eles trabalham muito. Ele fala, cara, eu já vi crescer osso. Eles trabalham muito, tem um N muito alto hoje com relação ali trabalhar essa gordura. É realmente impressionante o que dá para fazer hoje com a gordura. A gordura veio para mudar a cirurgia plástica. Veio de uma forma disruptiva mesmo. O que você falaria para profissionais hoje, médicos, que querem seguir o caminho da cirurgia plástica? Desistam? Ou o mercado ainda está muito legal, o mercado ainda está muito bom? A gente sabe que não é só mercado, é propósito, tem muito mais além. Mas qual o cenário atual da cirurgia plástica para quem quer exercer essa profissão agora? Se fosse para falar agora com um jovem cirurgião, eu diria para ele que o que ele fizer, se ele fizer com muito amor, se ele for ético naquilo de fato que ele está fazendo, e ele fizer com primor aquilo, e lembrar que ele não está sozinho, que ele tem os seus colegas, ele tem que ter uma boa relação interpessoal, não vai faltar mercado de trabalho. Então, eu acho que o ponto-chave aqui
é de fato fazer bem a medicina, que você vai conseguir ter trabalho, seja na cirurgia plástica, seja cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço. Faça bem feito, que o paciente percebe. O paciente não é bobo. O paciente entende de fato quem se interessa por ele e quem não se interessa. Então, quando você se doa para aquilo, quando você faz aquilo mesmo com o coração, Diego, não tem erro. Não tem erro. Maravilha. Então, a cirurgia plástica não é, o mercado está ruim, está saturado. Não. Você sendo muito bom naquilo que você faz, você consegue ter, sim. Agora, depende de quanto você quer ter. Então, você tem que colocar, às vezes, uns limites. Sim, sim. Tá? Isso aí, viver em equilíbrio. Que a gente volta para aquele ponto da saúde. Não adianta querer ter muito, querer ter um mundo de dinheiro, mas às vezes não tem nada de fato, quando eu falo no aspecto de saúde, no aspecto de vida, convivência social com a sua família. Então, eu não vim para esse mundo só para ter dinheiro, que aí eu seria muito pobre. Tem gente que é tão pobre que só sabe fazer dinheiro, né? Só sabe se enriquecer. Né? O desafio da cirurgia plástica é a naturalidade. Porque eu trabalho com alguns cirurgiões plásticos também, e antigamente, por exemplo, até a cirurgia, a rinoplastia, eu trabalho com outro que faz rinoplastia, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Antigamente, os pacientes eram status mostrar que o nariz foi operado. Sim. Então tinha aquele nariz que dava para ver que foi operado. Ele me explicou que veio mudando. Hoje é a naturalidade. O grande desafio de um cirurgião plástico é trazer a naturalidade. Realmente esse é o desafio do dia a dia, trazer naturalidade e realçar os pontos que chamam a atenção de uma pessoa e não ter aquela receita de bolo, como você falou, né? Todas as pessoas com o mesmo rosto, com a mesma mama, com o mesmo corpo, individualizar o atendimento, né? E a técnica também, né? Eu acho que o grande desafio do cirurgião plástico hoje é entender o seu paciente. Uau. E a única forma de você entender o seu paciente é você conversando com o seu paciente. Você conseguir adentrar na sua alma, de fato. Por isso que a minha consulta não dura 1 hora, dura 2 horas a minha consulta. Eu quero entender ele como tu. Se ele quiser retornar comigo para mais uma consulta, tirar mais dúvidas, isso eu até gosto. Porque, de fato, eu consigo ver o que ele quer. Tem paciente que é um resultado artificial. Tem paciente que é um resultado natural. Então a gente precisa customizar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você Você tem que saber transicionar muito bem com esses pacientes. Não adianta dizer assim, não, minha mama só fica artificial. Minha mama só fica natural. Calma. Às vezes a paciente que te procurou, ela não quer uma mama 100% natural. Ela gosta de um polo superior, ela quer um pouquinho mais redondo para colocar um vestido mais decotado. Então você tem que, de fato, entender aquele paciente para poder trazer o melhor resultado para ele. Porque a gente volta àquela ideia de que o produto final é o paciente. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu só trabalho graças ao meu paciente. Então, quando a gente fala sobre essa ideia de senso de beleza, o que é belo para você, às vezes pode não ser belo para mim. Então, você conseguir entender a beleza do que aquele seu paciente quer, não é fácil. Não. Então, eu acho que a gente só consegue, de fato, entender o paciente quando a gente tem essa troca, essa conversa, que é fundamental. O que é belo para ele e o que não é só belo para você. Pois é. Você pode até tentar passar para ele o que realmente ficaria melhor para ele. Tentar chegar no senso comum. Sim. Mas não é a ferro e fogo, né? Não tem certo e não tem errado, né? Sim. Eu nunca tinha pensado por essa ótica como cirurgião plástico. É o que é melhor para ele. Sim. O que ele enxerga como melhor para ele, e você ele também estabelecer limites. Não é isso? Tá. Tem 2 perguntas que eu faço sempre para os meus convidados e eu gostaria muito de saber a sua resposta. A primeira delas é: o que é saúde para você? Saúde é equilíbrio. Equilíbrio físico e mental. Isso é saúde. E felicidade? Felicidade. E eu acredito que a felicidade... Dá pra ver que você é um cara muito feliz. Não tem nenhuma vez que eu te encontrei no centro cirúrgico que você não estava sorrindo mesmo para falar um oi. Então eu vejo que você é uma pessoa muito feliz. O que deixa o Rafael tão feliz e sempre sorrindo? Porque você está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida. Eu sempre te vejo... A felicidade, ao meu ver, é um exercício de gratidão. Eu acho que isso é felicidade. A gente tem que ser grato sempre, Diego. Eu acordo todos os dias, eu agradeço por estar vivo, por estar respirando. Eu me impressiono como tem muitos médicos que viveram medicina, viram quanto
a medicina, assim, às vezes o paciente entra muito bem, mas do nada ele só degringola durante a sua internação e do nada falece. E como é que você não vai aproveitar todos os dias? Então eu acho que a gente tem que ser pleno diariamente. E a gente é exemplo para isso, sabe? Com certeza. Eu sempre vi o médico como um sacerdócio, sabe? A medicina é um sacerdócio. Assim como eu olhava para um padre e dizia, poxa, ele é um sacerdote, o médico, ao meu ver, sempre foi um sacerdote também e um exemplo. A gente tem que ser exemplo. Ah, não, mas aqui eu tô curtindo com a minha família, tal, não sei o quê. Eu quero ser eu. Não, você tem que ser exemplo. Sim. Da feita que você veste aquela camisa, da feita que você leva aquele CRM, você tem que ser exemplo de homem, de profissional, tá? De pai, de namorado, esposo. Acho que sim, a gente tem que fazer esse exercício diário. Não é fácil, tá? Não é fácil. É. Lidar com a mente não é fácil. É o exercício diário. E entra aqui a gratidão. Porque, Diego, sempre pode mais. Sim. Você sempre pode ter, tem esse teu carro aqui, mas não, quero o carro do ano. O celular tá ótimo, tá funcionando. Não, mas eu quero o celular do ano. Às vezes até a esposa, não, cansei daqui, agora eu vou mudar. O problema tá aqui dentro. Agora, quando você está fazendo esse exercício de gratidão diariamente, normalmente você consegue ficar em paz e você encontra a sua felicidade. Mas eu acho que esse exercício de gratidão não pode parar ali. Você tem que ser grato, porém sempre tentar melhorar. Tá? Então é isso que eu faço. Hoje eu sou muito grato pelo que eu tenho, mas eu posso melhorar um pouquinho mais? Perfeito. O que eu posso fazer para melhorar? Então eu vou seguir esse determinado caminho. Eu já vi alguns médicos falarem que a gente não escolhe a medicina nos escolhe. E não tem como correr, a gente foi escolhido pela medicina. E essa mochila é um pouco pesada mesmo, né? Não tem como dizer que acordar às vezes sem o sol nascer, entendeu? E voltar e estar escuro também, muitas vezes escolher, não ter opção às vezes de estar em casa, mas ter que estar cuidando daquele paciente, teve uma complicação, é pesada a mochila. É pesado, hein? Mas a gente consegue carregar essa mochila. Para quem realmente traz esses pilares que você trouxe, espiritualidade, com propósito, saúde física, mental, a mochila vai ficando mais leve. Vai, com certeza. Né? Porque eu acho que no fim das contas a gente não tem que pedir uma mochila mais leve, deixar as pernas mais fortes. Isso. Então vamos treinar as pernas. A gente treina com o quê? Com espiritualidade, com boas conexões, com saúde social, com saúde física e com saúde mental. Então vamos todo mundo treinar mais as pernas para poder carregar essa mochila. É essencial.